Olá pessoal, vamos dar continuidade ao nosso curso de estudo e prática da mediunidade. Hoje vamos iniciar com um novo programa. Concluímos o programa 1 da base teórica e vamos começar com o programa 2, onde iremos abordar a prática da mediunidade, uma vez que nós já fizemos a revisão dos conteúdos teóricos. Então prepara aí que vai vir mais um estudo. Bom, então como eu tinha dito, nós vamos começar com o programa 2, módulo 1, tema 1, que é a organização e funcionamento da reunião mediúnica, ok? Primeira coisa que se decide quando a gente vai fazer uma reunião mediúnica é decidir quem que é a equipe, né? Qual que é o local, qual dia e qual horário vai ter essa reunião. E no nosso caso, a prioridade que decidimos, que decide na maior parte das reuniões, é atendimento aos espíritos necessitados de auxílio. Então, uma vez que define-se essas quatro coisas, a gente pode começar a pensar em iniciar a reunião mediúnica. As reuniões mediúnicas, elas têm que ser pensadas, principalmente essa parte de equipe, local, dia, horário, e também para qual que é a finalidade da reunião, porque uma vez que a gente define, a gente não muda, a gente segue com o mesmo horário, com o mesmo dia, né, com a mesma frequência, e com o mesmo público-alvo, com a mesma prioridade de atendimento. E nessas reuniões, para quem estudou bem a doutrina espírita, para quem fez uma boa revisão do programa 1, elas oferecem grandes vantagens, porque os participantes dessas reuniões são testemunhas, né, do que se relata no plano espiritual, principalmente por aqueles que já estiveram aqui pouco tempo atrás, né? E agora eles estão no plano espiritual e eles relatam as experiências dele e a gente pode fazer uma associação. Mas vamos formar a equipe, o local, o dia, o horário, né? Essas reuniões, elas são privativas, ou seja, não são reuniões públicas, porque para estar nessa reunião você precisa compreender o que está acontecendo. Para compreender, você tem que ter feito os estudos básicos da doutrina espírita. Não dá para uma pessoa que está chegando a primeira vez à casa espírita adentrar uma reunião mediúnica. Não que tenha nada de especial, nem nada de oculto. É aberto para quem estudou, para quem sabe o que está acontecendo, para quem vai colaborar, né? Isso serve para tudo na vida, né? Você não vai numa aula, por exemplo, né? Numa aula de qualquer curso, aí você não entra e senta e vai assistir a aula. Você tem que estar preparado para chegar ali. Porque se você não estiver preparado, além de não ter proveito nenhum, você vai atrapalhar quem está ali, né? Vai ter dúvida, vai fazer perguntas que são naturais, mas ali na reunião não é o local disso, né? Então as reuniões são privativas, a gente fecha mesmo os portões e as portas para que ninguém chegue atrasado. Não é uma reunião que você possa chegar atrasado, né, e cumprimentando todo mundo e chegando. Não é uma reunião que a gente possa esperar 5 minutinhos, né? Não é como uma reunião pública que as pessoas podem ir entrando a qualquer momento que elas queiram, né? Então, já tem uma equipe espiritual, já está tudo preparado, então não cabe a gente chegar atrasado, perturbar o equilíbrio da reunião, né? Isso vale para tudo, mas para as reuniões mediúnicas principalmente, né? O recomendável, como o André Luiz falou aqui, é que se chegue pelo menos 15 minutos antes. Vai dar aquele tempo de você se desligar do mundo exterior e se concentrar na reunião, ok? Vamos falar dos encarnados, dos participantes da reunião mediúnica encarnados. Eles têm que ter uma formação básica, né, espírita, né, uma formação espírita básica,
doutrinária, informação evangélica, para que ele possa lidar com aqueles relatos sabendo o que está acontecendo, né? É muito comum as pessoas que têm uma visão uniexistencial da vida, elas não compreendem a vida nesse aspecto de múltiplas existências. E aí, se você não tem entendimento doutrinário, não dá para ficar nessa reunião. Vai fundir sua cabeça, né? Porque nós vamos estar falando lá de múltiplas existências. Para falar com os espíritos também é preciso ter autoridade moral. E a autoridade moral a gente só adquire convivendo, né? Sendo coerente com as nossas próprias palavras. Combatendo o orgulho, o egoísmo, a ambição, todas as viciações a gente tem que combater. Não estamos dizendo aqui que a gente deve ser anjo e conseguir vencer tudo, mas a obrigação de estar sempre combatendo, estar sempre evoluindo, a gente tem. E também muito, muito importante, quem participa da reunião mediúnica tem que estar integrado em outras atividades da casa espírita, não pode só participar da reunião mediúnica, né? A reunião mediúnica é um momento de integração na casa espírita, mas é necessário ter outros compromissos dentro da casa espírita, porque senão o médium, a pessoa, o esclarecedor, o participante qualquer da reunião mediúnica, ele fica vinculado à reunião, não à casa espírita. E isso aí gera muitas complicações, né? Quando você está dentro de uma casa espírita, você tem que estar vinculado à casa espírita. Senão acaba criando um centro dentro do centro, ou vários centros dentro do centro. E essa não é a ideia, né, de uma casa espírita. Então, para estar na reunião mediúnica é necessário estar integrado a outras atividades da casa espírita. Sobre a reunião em si, o número não deve ser excessivo, né? Grupos menores funcionam melhor. Antes de começar a reunião é necessário recolhimento, concentração, comunhão de pensamentos, tudo isso é essencial. Quanto ao número de pessoas, vai depender muito do bom senso, né? Do tamanho da casa, da estrutura. Vai existir um número a partir do qual as coisas ficam difíceis de controlar. Temos algumas recomendações aqui, né? O Allan Kardec recomenda poucas pessoas, mas ele não põe número. O André Luiz põe um número de 14 pessoas, o Leon Denis sugere de 10 a 12. Aqui no Centro Espírita Allan Kardec nós temos de 6 a 9 pessoas, dependendo do dia, mas o fluxo fica entre 6 e 9. Mais que 10 pessoas ali na infraestrutura que a gente tem, já fica muita gente, né? Então essa quantidade vai depender de muitos fatores, mas principalmente do bom senso de quem está gerenciando esse processo da reunião mediúnica, gerenciando a reunião mediúnica, né? Obviamente não é aconselhável a presença de pessoas com sinais de processo obsessivo, nem com sinais de qualquer outro tipo de doença física ou espiritual. Se a pessoa não está bem, não é para ela estar na reunião. Então é para o servidor ajudar, não ser ajudado. Para ele ser ajudado, existem outros serviços na casa espírita ou em outras casas espíritas que ele possa ser direcionado para ser ajudado, né? Na reunião espírita não é para ele receber ajuda, assim, pode receber eventualmente, mas o objetivo é que ele sirva, não seja servido. Dando continuidade aqui, vamos para outros números que vão depender do bom senso. Quanto tempo deve demorar a reunião? Olha, aqui na apostila sugere alguns prazos que eu acho muito grandes, né? Principalmente por causa do desgaste do médium, né? Psicicamente o médium fica desgastado. O esclarecedor também fica desgastado, são muitas situações, no nosso caso, são muitas situações de angústia, de dor. E é difícil ficar conectado a essas situações de angústia e dor durante muito tempo. Duração média, que eu considero aí, a partir da experiência que eu tenho em alguns anos de reunião mediúnica, 70 minutos, duração média, né? Ela pode ir de 60, a reunião toda, né? De 60 a 80 minutos, a reunião toda, da prece de abertura até a prece de encerramento, né? Até a avaliação.
a duração máxima, assim, 1 hora. Duração máxima, assim, 1 hora. Então, às vezes ela pode passar, mas vamos tentar restringir a 1 hora, né? 60 minutos. Tá falando aí duração média 70, né? 70, 60 minutos. E de prática mediúnica mesmo, onde tem as conexões mediúnicas, no máximo uns 45 minutos, para não desgastar o médium. Tem um roteiro, né? Nós temos a leitura preparatória, a prece de abertura. Eu não gosto de estudos, porque o estudo às vezes deixa dúvidas e isso atrapalha a concentração durante a reunião. Então, essas irradiações mentais eu também não utilizo nessas reuniões que a gente faz de esclarecimento, né? Aí logo em seguida vem a manifestação dos espíritos, prece de encerramento e uma avaliação da reunião. À medida que o tempo vai passando, que o pessoal vai ficando mais afinizado, esse tipo de avaliação ao final da reunião pode ser que diminua. Mas é sempre bom estar atento a novas situações que surgem nas reuniões mediúnicas que precisam ser avaliadas e compreendidas e debatidas, né? Não existe, por exemplo, reunião mediúnica do tipo call center, né? A gente não tem clique 1 para isso, clique 2 para aquilo. Nós temos que avaliar na hora qual que é a necessidade do espírito, né? Então, mais ou menos essa estrutura, a gente tem um caderno para anotação de quem foi naquele dia, qual foi os textos introdutórios, né? Nós lemos o Pão Nosso e logo em seguida nós lemos uma mensagem do Pão Nosso, logo em seguida nós lemos um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, em sequência. Fica tudo anotado lá no caderno para que na reunião seguinte a gente saiba o que foi falado na reunião anterior e dê sequência tanto no Pão Nosso quanto no Evangelho segundo o Espiritismo, que são as leituras preparatórias. Nossa reunião é semanal, a maioria das reuniões mediúnicas nas casas espíritas são semanais. Então toda terça, toda segunda, nossa é todo sábado, né? Tem horário, nosso horário é das 19 às 20, 1 hora, incluindo tudo, né? E a gente evita, praticamente faz muito tempo que a gente não marca reuniões fora do horário da reunião. Então nós temos o horário da reunião, nós temos que é todo sábado, das 19 às 20, e aí a gente segue com esse horário, né? Vamos reunir em dias e horas fixos no mesmo lugar, para que possa haver planejamento também no plano espiritual. Não se faz com improvisos, né? Dando sequência aqui, a gente prefere uma reunião semanal, principalmente porque cansa bastante os médios, psicologicamente e fisiologicamente, né? E é mais fácil da gente assumir esse compromisso. Diante da vida que nós temos, da vida de sociedade, assumir 2 reuniões não dá, vai sempre gerar um problema, né? Aqui nós vamos entrar uma questão delicada, né? Passividade, que hoje a gente chama de conexão mediúnica. Esse número de conexão mediúnica não tem um máximo nem um mínimo. Lembro que André Luiz estava pensando nisso lá nos primórdios das reuniões mediúnicas organizadas nas casas espíritas, né? Mas a diretriz é sempre evitar dispêndio de energia, cansaço do médium, né? Ou estafa do médium. Mas ele tem a conexão, aí ele retorna, se reequilibra, tem outra conexão. Vai depender do dia. Tem dia que uma conexão só pode tomar o dia, o médium está tão cansado que ele não aguenta mais outra. Mas tem dia, dependendo do tipo também, da demanda psicológica, psíquica de cada conexão, ele pode fazer 1, 2, 3, né?
Em média, são 3 conexões, mais ou menos, por média, por reunião. O André Luiz fala que no máximo de 2. Então a gente já não concorda muito com isso, mas para quem estiver iniciando, né, pode. Você não pode ficar lá na reunião parado, não deu tempo, está todo mundo parado, todo mundo já teve 2 conexões e ninguém vai fazer mais nada, né? Aí isso não pode. Então, você estabelece uma hora. Dentro de uma hora, quantas conexões mediúnicas tiverem, a gente vai atendendo. É claro que o médico precisa se desligar, se desvencilhar, ter um tempo aí de intervalo entre uma e outra, né? Mas às vezes 3 no máximo, às vezes 4. Mas eu não estou estabelecendo um número, estou dando a informação de como que é na nossa aqui, reunião do Allan Kardec. A nossa reunião tem a duração de 1 hora e as conexões mediúnicas elas variam muito, né? Mas pelo menos umas 3 conexões sem nenhum problema. 4, 5 aí já começa a cansar, né? Então, às vezes, uma só, a gente já vê que o médico está esgotado. Então a gente orienta ele para que não faça mais nenhuma conexão naquela noite. Enfim, aqui vai prevalecer o bom senso e a análise, né, da direção da reunião mediúnica. Bom, como que a gente escolhe os participantes, né? Como que a gente vai vendo novos participantes em reuniões já existentes ou até a criação de uma nova reunião? Primeiro a gente vai analisar caso a caso. Aqui na nossa casa a gente pede que ele tenha o curso de estudo e prática da mediunidade, os 2 volumes, que vai durar mais ou menos 2 anos. É muito bom que ele tenha também, que o participante tenha feito e concluído o estudo sistematizado da doutrina espírita, porque isso facilita demais. Facilita muito, né, a condução da reunião quando o médium, o esclarecedor, ou enfim, qualquer participante já está ciente pelo menos dos princípios básicos da doutrina espírita e dos mecanismos de mediunidade que ele estudou nos 2 cursos. Nos casos de muitas faltas, né, ou alguns problemas de relacionamento, a gente vai investigar com carinho para ver o que está acontecendo, né? Se tem alguma rivalidade, dificuldade, alguma indisciplina. Disciplina, no caso, por exemplo, alguém que está sempre chegando atrasado, né? Se tem 2 pessoas que têm dificuldade de relacionamento uma com a outra. Pessoa sem o curso ela já não pode, é um dos critérios que a gente já não deixa participar para não tumultuar, né? Os que já têm o curso, que já estão ali, já sabem se orientar. Mas se tiver alguma coisa diferente, alguma anomalia de comportamento, a direção da casa tem que investigar o que está acontecendo e, no caso, encaminhar a pessoa para reequilíbrio, né? Mas normalmente é bem tranquilo, a equipe vai se afinizando com o tempo, as pessoas começam até a entender umas às outras, até sem necessidade de falar. Essa que chama afinidade. Como que é a sala da reunião mediúnica, né? Durante a reunião mediúnica, a gente evita que na volta tenha barulho e movimentação, que desconcentra bastante. Mas não é que a sala da reunião mediúnica seja algum lugar sagrado que não possa usar nunca, deva ficar trancado e só ser aberto durante a reunião mediúnica. Não é isso. Quando a gente fala que tem que ser preservado de movimentação e preservado de ruído, durante a reunião mediúnica, no dia da reunião mediúnica, né? Tem que favorecer o recolhimento, a concentração, o afastamento do perispírito, né? Tem que ser na casa espírita, que é o local adequado para a reunião mediúnica. Assim como o local adequado para obturar um dente é no consultório do dentista. Assim como o local adequado para fazer uma cirurgia é no centro cirúrgico do hospital. Dá para fazer fora na emergência? Sim, mas não é o recomendado. Então, é um ambiente simples, limpo, né? Arejado, tranquilo, né? Cadeiras, mesas. É isso aí. Então tá aqui o mobiliário. Mesa, cadeira, lenço de papel,
copo, jarro com água e água são necessários. Então a gente tem um armário também, né? Um armário para colocar um papel que a gente usa na psicografia, tem tintas que usa nas pinturas mediúnicas, ou qualquer outra necessidade que a gente tem na reunião vai estar lá nesse armário, né? Tem uma recomendação aqui que eu botei um risco, que é não usar decorações com flores, quadros excessivos. Na realidade, é não usar nada assim que distraia. Né? Nada que distraia, que prenda a atenção. Mas pô, tem uns quadros lá na nossa sala mediúnica, tem os quadros das pinturas mediúnicas, ficam na volta, ficou muito legal. Mas não é algo que vai tirar a sua atenção durante o atendimento. Né? Uma coisa de uma planta, de um cipreste de 2 metros de altura, e vai chamar, pode cair, pode ter bichos, então é melhor evitar. Né? Evitar uniformes, roupas especiais ou associar alguma coisa de vestimenta à reunião mediúnica. Isso não existe na casa espírita. Você pode vestir a roupa comum do dia a dia. É óbvio, né, que o bom senso aí vai prevalecer. Você está num lugar sagrado, você não vai entrar de bermuda, né, perna de fora, nada disso. Né? Vai entrar num local como se estivesse entrando numa missa, né? Respeitoso, vai usar, mas nada de roupas especiais, vestes de uma determinada cor, de outra cor, não tem nada a ver. Você vai com as roupas normal, calça jeans, blusa, tênis, sapato, enfim, vai. Para isso também há de ter o bom senso. A iluminação, durante as leituras eu tenho uma iluminação mais intensa e durante a reunião mediúnica eu tenho uma iluminação mais suave. Né? Com a luz azul, mais suave, que dá para a gente enxergar, mas facilita muito a concentração. Né? Porque diminui a intensidade da luminosidade, põe uma luz mais suave, mais agradável. Né? A gente também tem papel, lápis, caderno de frequência, que eu te falei, a gente vai anotando lá. Tem água, muita água, os médios e os esclarecedores bebem muita água, tem o Evangelho, o Livro dos Espíritos. E no caso que a gente sempre tem uma obra de Emmanuel, que a gente usa nas leituras iniciais. Tudo isso tem aí, quando forem visitar a sala, vocês vão ver isso aqui. E, para a gente concluir, né? Cuidados permanentes, o estudo continua sempre. E à medida que você vai participando, e cada vez mais participando, vai adquirindo experiência, vai fazendo mais associações entre a teoria e a prática, né? E vai aprendendo. Vai aprendendo. Porque muitas vezes, quando as outras pessoas relatam as dificuldades que ela tem lá no plano espiritual, a gente aprende para não ter a mesma dificuldade quando for a nossa vez de desencarnar. Então, uma das coisas mais interessantes que tem da reunião mediúnica é aprender, se preparar, aliás, para quando você for para o plano espiritual e não passar pelas mesmas dificuldades que os irmãos desencarnados passam quando nos procuram lá na reunião mediúnica. É isso aí, então. Na próxima nós vamos ver ainda mais sobre essa reunião mediúnica e com o tempo assim a gente vai lá visitar a sala, ver como que as coisas funcionam, ok? Então, até a próxima.